Amém. Vamos fazer a leitura do texto. Mateus 5, do 21 até o 26. Eu vou tentar, irmãos, abordar o capítulo 11, 12 e 13 hoje, mas se não der tempo, a gente continua aí no próximo estudo com o pastor Gilberto. Amém? Então vamos lá, leitura do texto. Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois... Deixa eu admitir o João. Paz, João. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante ao altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos em tua presença, pedindo por esse estudo, Pai. Sabemos que nós não podemos nada, nós não sabemos de nada, mas é o Senhor quem nos ensina, é o Senhor quem nos instrui a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa manhã, que a gente possa aprender um pouco mais, Senhor, da tua palavra e daquilo que o Senhor quer para nós como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, para que seja um tempo bem aproveitado, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então, acho que os irmãos têm aí, todos têm o arquivo aí do Sermão do Monte. Quem não tem, vou pedir, como eu estou gravando aqui, estou passando também, que os irmãos que não tiverem, peçam para o pastor Gilberto. O Gilberto consegue mandar aí no WhatsApp o arquivo do Sermão do Monte. Mas vamos continuar então. A gente parou no capítulo 11 do nosso arquivo aqui, que a gente está seguindo. E a gente entrou num bloco novo aqui, né? A gente só fazendo uma recapitulação aqui, né? A gente falou das bem-aventuranças já. A gente falou dos discípulos, né? Daqueles seguidores de Cristo, que somos nós também, como sal da terra e luz do mundo, ou seja, o efeito prático de sermos bem-aventurados, como que isso se manifesta no mundo. Depois nós temos Jesus falando que não veio para revogar a lei, né? Caso a gente tem que lembrar que o judeu, ele já observava isso daí, ele já via, né, um novo ensinamento, como que essa pessoa está ensinando, né? A partir de qual prisma essa pessoa está ensinando, né? Será que ele está sendo de acordo com a lei ou não, né? Então Jesus já veio já colocando isso como fundamento. Ele está sendo de acordo com a lei, ele não está contra a lei, né? E aí a gente chega então nos momentos onde Jesus começa seis dizeres aqui, basicamente, né? Ouvistes o que foi dito, ouvistes o que foi falado, o que foi ensinado, né? E aí ele vai falar sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre juramentos, sobre a vingança e sobre o amor ao próximo. Aqui, até o versículo 48, ele vai seguir nessas afirmações aqui. E aí o primeiro que ele fala é sobre o não matarás. É por isso que a gente vai voltar nossos olhos aí da verdadeira justiça, né? Que ele vai começar dizendo: ouvistes e eu, porém, vos digo. Ou seja, isso já mostra uma contraposição de Cristo, né? De Jesus. Mas ele está contrapondo o quê? É a lei? Não, porque se a gente for ver anteriormente, Jesus já vai falar que ele não veio revogar a lei, que ele não veio contrapor a lei, ele veio para estar de acordo com a lei. Então, quando ele começa dizendo, ouvistes o que foi dito, ele não está falando da lei, ele está falando dos ensinamentos que os escribas e os fariseus estavam passando para o povo. Então, ouvistes o que foi dito, não o que está escrito. Toda vez que Jesus vai abordar a lei, vai abordar aquilo que é a palavra de Deus, ele vai falar, está escrito. É diferente do que foi dito, né? A gente tem que se atentar para isso. Então, ele vai fazer ele vai contrapor aqui, mas não a palavra de Deus. Ele vai contrapor os ensinamentos errados, né, as interpretações erradas dos escribas e dos fariseus acerca da lei. É isso que Jesus vai começar aqui nessa sessão. Então, lendo aí nosso texto aqui, né? Como este
Com este tão repetido contraste, batendo uma forte cadência, né, o contraste de Jesus, do ensino da palavra de Deus com o ensino dos fariseus, né? Jesus abre o coração do seu discurso sobre a verdadeira justiça, né? Eu estou só recapitulando aqui o que a gente falou na outra semana sobre a justiça que excede a dos fariseus. O Giba mandou uma mensagem aí falando sobre o livreto, para os irmãos acessarem. Então, aqui, ó, Jesus abre o coração do seu discurso sobre a verdadeira justiça, mas não foi um sermão pregado no vazio. O problema da justiça farisaica tinha sido levantado abertamente e agora este pernicioso sistema será destruído metodicamente pelas penetrantes e autoritárias observações do Senhor. Não foi demasiada devoção à lei que provocou o devastador ataque de Jesus aos fariseus, mas a pouca devoção. Então, Jesus aqui está atacando não o fato deles observarem a lei, ele está atacando o fato deles não observarem a lei como deveriam observar. É a pouca devoção à lei, não a muita devoção à lei, porque era aquele negócio que a gente falou no outro estudo. Os fariseus, eles prezavam pela aparência e não por de fato se dobrar diante da vontade de Deus e cumprir a lei. Era a aparência de santidade, era a aparência de cumprimento de lei, né? Mas não o cumprimento de fato. Então, com hipocrisia arrogante, eles haviam produzido uma paródia vazia da lei de Deus. Jesus rejeita essa ilusão e expõe tal como é, a luz da verdadeira e imutável justiça de Deus. Ou seja, Deus é o mesmo, irmãos. A lei que o Senhor nos deu, ela não foi revogada, ela não passou. A lei moral, no caso, né? A gente conversou no outro estudo também. A lei cerimonial, elas tinham um intuito de apontar para a obra de Cristo Jesus. Ou seja, os sacrifícios, as cerimônias que tinham toda a ver com o tabernáculo e depois com o templo, isso se cumpre em Cristo Jesus, né? Mas a lei moral de Deus, ela não passou, ela revigora até hoje. Ela vai continuar até o fim das coisas, né? Até a consumação dos séculos aí, né? E no céu, a gente vai viver essa lei de forma plena, né? A gente vai ser transformado para viver a lei de Deus na sua maior excelência, irmãos. Então isso é maravilhoso, porque a gente não vai ter mais o pecado, né? Por mais que hoje a gente não seja mais escravo do pecado, né? Porque Cristo nos libertou, o pecado ainda está presente no nosso dia a dia, né? Ele está presente em nós ainda, né? Então a gente luta constantemente, o Espírito Santo está nos habilitando cada vez mais para que no final de todas as coisas a gente seja transformado de maneira plena e esse pecado não exista mais, não haja mais nenhuma gota, nenhum resquício de pecado no nosso ser, para a honra e glória de Deus. Então, seguindo aqui, ó, se, como alguns supõem, Jesus estava aqui citando as escrituras do Velho Testamento, ele fez uma abordagem diferente da que usou nas outras vezes, que é o que eu estava falando antes. Em nenhuma outra ocasião, ele apresenta as escrituras como ouvistes o que foi dito aos antigos. Antes, quando foi tentado por Satanás no deserto, Jesus apresentou 3 passagens de Deuteronômio com as palavras está escrito. Jesus não falou, Satanás, você ouviu o que foi dito? Não, ele falou, está escrito. Deus disse. A palavra de Deus diz. Antes, continuando aqui, ele usou a mesma forma em Mateus 11, 10 e 21, 13. Em outras instâncias, o Senhor indicou o escritor que ele estava citando até, né, os textos, né, dos profetas, no caso, ou simplesmente citou as escrituras. O tratamento diferente de Mateus 5, 21 a 48 é muito marcante para ser ignorado. Aqui Jesus está citando não as escrituras, mas a tradição dos antigos. É o que a gente falou também, né, repetindo no outro estudo, a tradição dos anciãos, ou seja, as interpretações que eles tinham acerca da lei, a Mishnah, como a gente comentou, né, que era um livro que continham as conclusões que eles chegaram sobre a lei, e não a própria lei, né, de Deus, não a própria palavra de Deus. Eu tô correndo aqui, irmãos, porque o objetivo é a gente fazer os 3 capítulos aqui para a gente, pelo menos, finalizar essa primeira sessão do homicídio aqui. Seguindo aqui, o contexto dessa parte do Sermão do Senhor aponta na mesma direção. Jesus insistiu em expressar sua reverência pela lei e os profetas. É razoável pensar que ele se voltaria para desfechar um ataque fulminante contra aquela lei? A preocupação imediata do pregador
quando ele começa essa parte do seu discurso, é a falsa justiça dos fariseus. E este é o problema com o qual ele lida nos versículos subsequentes. Irmãos, só para traçar um paralelo aqui, a gente vem aqui de um contexto histórico em que os judeus eles haviam passado pelo exílio babilônico, né? Todos lembram disso, os 70 anos ali em exílio, né? Mais ou menos foi cerca de 400 anos ali depois, até o nascimento de Cristo ali, que a gente chama dos 400 anos de silêncio, mas que é uma frase que, na verdade, aconteceu muita coisa nesses 400 anos, né? A gente teve a ascensão do Império Grego, depois a ascensão do Império Romano, né? E é no contexto onde Jesus nasce. Mas o que aconteceu com a língua hebraica nesses tempos? Quando eles foram exilados para a Babilônia, o judeu ele foi perdendo a língua hebraica, né? Não é à toa que o Nabucodonosor até mudou os nomes dos judeus para nomes que representassem os deuses deles lá, né? Os nomes lá que a gente sempre fala, né? A gente decora Mesaque, Sadraque e Abdinego, mas a gente não lembra de Misael, Azarias e Ananias, que eram os nomes deles antes disso, que eram todos correlacionados à glória de Deus, exaltavam o Deus verdadeiro, e aí esses nomes aí exaltavam os deuses da Babilônia, esses nomes que o Nabucodonosor mudou ali, né? Você vê como até hoje isso acontece, né? A cultura, ela tenta mudar as coisas, perverterem as coisas, para que elas tenham novos nomes, para que elas tenham novas identidades, novos significados, né? Então, mas o que eu estou querendo entrar no assunto aqui? Na Babilônia, o hebraico ele foi se perdendo com o tempo que eles foram exilados e o aramaico passou a ser a língua que eles falavam, né? Tanto que até o filme A Paixão de Cristo eles fizeram questão de fazer o filme todo em aramaico, porque Jesus falava a língua aramaica também, né? O hebraico ficou, depois que eles voltaram para Jerusalém, depois que eles voltaram no Império Persa, né? E inclusive no Império Persa eles falavam aramaico também, eles não deixaram a língua aramaica, mas quando eles voltaram para a terra, eles deixaram restrito o hebraico em contexto de culto, né? Então, quando os mestres da lei liam a palavra de Deus, eles liam em hebraico e explicavam. Não é à toa que em Neemias fala que quando Esdras leu a lei, os levitas eles estavam explicando para o povo, porque muito provavelmente os estudiosos vão falar que eles não estavam entendendo o que Esdras estava falando, porque era em hebraico. Então os levitas tinham que explicar. Então a gente vem desse contexto, irmãos. Então os fariseus e os mestres da lei, eles tinham, por certa forma, o entendimento do hebraico. E eles passavam o ensinamento que eles queriam para os judeus. Então, os judeus que ouviam a lei sendo explicada, eles ouviam a explicação da lei. Eles não ouviam a lei na língua que eles conheciam, né, que era o aramaico. Eles ouviam a explicação que era passada pelos fariseus e pelos mestres, e pelos escribas, né, enfim. Então, a língua lá no contexto até era o aramaico, mas a língua que também era muito utilizada era o grego, e o hebraico ficou passando a ser a língua do culto, né, como eu falei. E tem até um paralelo interessante até com a questão da Reforma Protestante, porque no contexto romano, católico romano, os cultos eram feitos, as missas, né, eram feitas em latim. A palavra era lida em latim, e o que sobrava para o povo ouvir era a explicação do padre ali, que passava ali a interpretação dele sobre a palavra de Deus em latim e não a própria palavra. Então, quando o Lutero traduziu, né, para o alemão ali, para o povão, entendeu o que estava sendo escrito, aquilo lá ocasionou o que ocasionou, né? A saída ali, a mudança ali, a virada ali da Reforma Protestante, porque o pessoal começou a ver que aquilo que estava sendo ensinado não condizia com o que estava escrito. E da mesma forma, Jesus está fazendo isso aqui, né? Lutero, na verdade, ele só foi um instrumento, ele só foi um cristão, um pequeno Cristo, mas Cristo fez isso antes. Cristo, ele estava exibindo o que a lei de Deus realmente significava. Ele estava mostrando para o povo o que realmente a palavra de Deus falava, porque ele mesmo era a palavra. Ele era o verbo de Deus e ele falava a palavra de Deus. Então é diante desse Cristo que nós estamos, irmãos, é diante do Cristo que nós estamos ouvindo as palavras dele aqui nesse texto, explicando realmente o que significa a lei de Deus.
Então, por isso que até olhava e falava que ele ensinava como quem tem autoridade, porque ele tinha toda a autoridade, ele tem toda a autoridade, ele é o Cristo, ele é o Verbo de Deus, ele sabe como ninguém, irmãos, o que a palavra de Deus significa. Então, ele está passando aqui para os judeus da época. Então, a gente chega aqui nesse contexto. E aí, a gente chegando aqui no texto aqui que a gente estava lendo, o contexto dessa parte tá pregador, beleza? O contraste sendo traçado nesses versículos não é entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. É antes o contraste entre a corrupção farisaica do Velho Testamento e a verdadeira justiça. Então é isso que Jesus está ensinando aqui para o povo, a verdadeira justiça, que foi antecipada na lei e levada à sua plenitude em Cristo. Como observamos antes, os ensinamentos éticos de Jesus não representam um afastamento radical da ética do Velho Testamento. Os mandamentos fundamentais da lei, amar a Deus supremamente, o próximo como a si mesmo, são tomados pelo Senhor como o baluarte dos seus próprios ensinamentos. Os princípios éticos do Velho Testamento não eram ordenações superficiais que governaram o músculo, mas não a mente. O 10º mandamento do Decálogo apresenta-se diretamente à mente e ao coração, né? Ou seja, a intenção da lei no final era atingir o coração do homem. Eu até separei algo aqui, que eu estava escrevendo sobre isso, que a lei ela tinha um propósito claro, irmãos. A lei ela foi feita para mostrar ao homem o seu pecado, fazendo-o correr para Deus, não depender de si mesmo. Para correr para Deus dependendo da misericórdia de Deus. Assim vivendo uma vida de fé. É assim que se vive uma vida de fé. É dependendo de Deus, não de nós mesmos. É confiando em Deus e não em nós mesmos. Confiando na salvação através do Deus misericordioso. Na nova aliança, isso ganha clareza com a vinda de Cristo em misericórdia e graça. Não é assim que João descreve a vinda de Jesus? Cheio de graça e misericórdia. Ou seja, a lei nos faz ver a nossa incapacidade de cumpri-la e a condenação que temos, mas olhando para Jesus, tendo fé nele, somos salvos. Você entende o propósito da lei? É apontar a nossa miséria, é apontar a nossa pequenez. É por isso que a gente leu a questão nas bem-aventuranças aqui, os humildes de espírito, ou seja, os que leem a lei e falam e entendem que eles não são nada. E aí, quando eles se deparam com o seu pecado, eles choram. Eles choram por causa do seu pecado, porque eles sabem que não tem esperança em si mesmo, não tem redenção nenhuma dentro de nós mesmos. A gente depende de Deus, a gente precisa de Deus para chegar a essa redenção. E é assim que somos salvos, por meio de Jesus Cristo nós somos salvos. O que acontecia com muitos dos judeus é o que acontece com todo homem com sua bússola moral corrompida. Ao invés de ver o que deveria ver na lei, ele olha para os outros e condena os outros. Ao invés de entender que a condenação é para ele condena os outros. Na mentalidade do homem caído, ele não precisa de Deus para cumprir a lei. Ele consegue sozinho e ainda cria em si mesmo um sentimento de rivalidade, condenando e achando que todos os outros não cumprem a lei, ou então não cumprem a lei como ele cumpre. Né? Então, essa é a maldição do homem, irmãos. É a nossa maldição. A gente olha para a lei de Deus e a gente fala assim, mas isso aqui eu faço. É o outro lá que não faz. A gente ouve a palavra de Deus, a gente fala glória a Deus, fala a Deus, mas a gente não olha para nós, a gente está falando, aquele lá precisava ouvir isso aí, né? Então, por isso é necessário uma ação do Espírito Santo para que o homem caído, ou seja, nós, eu, consiga ver que o problema não é com o outro, mas em si mesmo. E isso conduz para o verdadeiro arrependimento e para a verdadeira fé em Deus, revelada na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso nós temos que ter em mente, irmãos. Seguindo aqui, os princípios éticos do Velho Testamento não eram ordenações superficiais que governaram... isso aqui eu já falei já. E quem poderia ler essa velha aliança judaica e imaginar que o Deus que falou no Monte Sinai haveria de permitir o seu povo odiar desde que não matasse, ou a concupiscência desde que não consumada, se foi ele que disse, não aborrecerás teu irmão no seu íntimo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso aí são textos da lei, Levítico 19:17, como ele deixou aí, o autor, e Deuteronômio 5:21. O Cauê entrou aí. Continuando.
A lei de Moisés, em sua essência, refletia as verdadeiras exigências éticas de Deus. Enquanto é verdade que a lei fez concessões à dureza de coração de Israel e conteve muitas ordenanças da carne, mesmo assim, em seu coração, como Paulo afirmou, a lei é espiritual e o mandamento santo, justo e bom. É aquele caso quando muitos de nós, às vezes, a gente discute e fala, por que Deus permitia que um homem se casasse com várias mulheres? Né? Por que Deus permitia a morte, né? E não punia os homens, tantos pecados que foram cometidos ali, que a gente olha e fala, nossa, que coisa horrível que aconteceu no Antigo Testamento e parece que não foram punidos. Porque Deus estava tratando com o povo de o que a gente chama de revelação progressiva de Deus. Deus deu a lei para mostrar que o homem é incapaz de se salvar, mas ao mesmo tempo ele permitiu que certas coisas acontecessem porque o povo era ainda criança, vamos dizer assim, era infantil ainda. Paulo usa esse termo quando ele vai falar que a lei foi uma espécie de aio. O que era o aio? O aio, no contexto romano, era um servo que cuidava dos filhos dos nobres. Né? Então, era um servo que ficava responsável por cuidar até ele atingir a maioridade. Então, Paulo usa essa ilustração para falar que a lei era um tutor para o homem. Era um tutor que, para a humanidade, ainda criança, ainda infantil, ele serviu por um tempo. Mas, quando a plenitude dos tempos veio, que é a revelação de Jesus Cristo, a gente não precisa mais do aio, do tutor. A gente tem a revelação de Jesus Cristo que explica realmente e opera em nós, por meio do Espírito Santo que ele deixou para nós, no nosso coração, né, opera em nós essa lei. Essa lei ela começa a ser operada no nosso coração, internamente, né, não externamente, mas internamente, e isso deságua, né, nas práticas, como a gente leu aqui no sal da terra, em sermos sal da terra, em sermos luz do mundo, isso vai saindo de nós. Esse é o propósito, né, do Espírito Santo no nosso ser, para a gente ser habilitado a cumprir as exigências da lei de forma plena, de forma verdadeira e não de forma aparente, como os fariseus e os escribas faziam. Então, seguindo aqui, ó, as exigências éticas do Sermão da Montanha são simplesmente a flor que desabrochou do botão do Velho Testamento. Olha só a maneira que ele fala aqui. Enquanto a verdade que a graça e a plenitude da verdade vieram por meio de Jesus Cristo, é também certo que havia verdade ética e espiritual na lei e uma clara antecipação da graça por vir, ou seja, que foi revelada em Cristo Jesus. Então, se é acurado dizer que Jesus está expondo as perversões farisaicas da lei, não é acurado dizer que Jesus não faz mais do que dar uma correta exposição da ética do Velho Testamento. Essa parte é meio complicada, essa frase, a maneira que ele colocou aí, mas a gente tem duas negativas aí. Não é acurado dizer que Jesus não faz mais. Então, para a gente entender melhor o que ele está querendo dizer aqui, é errado, né, não acurado, é errado dizer que Jesus não faz mais do que dar uma correta exposição da ética do Velho Testamento. Jesus ancora nitidamente seu ensinamento ético na ética da lei, mas não se detém aí. Ele prossegue para expandi-la na lei do reino do céu. Ou seja, Jesus ele não só explica a lei, mas ele vai além. Ele esclarece o que está escrito, mas ele amplia ela. Porque ele veio realmente para cumprir isso. Ele veio para cumprir a lei, mas expor qual era a realidade dos cristãos, né? Como que os servos de Deus deveriam viver. E isso expande não só para essa vida, mas para além dessa vida, para o reino dos céus. É a maneira que nós devemos viver. Então ele veio para explicar a lei, sim, mas ele veio também para ampliar a lei de Deus. Né? Aquela coisa, né? Jesus não veio para facilitar. Ah, não, eu vou facilitar aqui as coisas aqui, abaixar um pouco. Mas abaixar a régua, né? Ele veio para subir a régua. Ele veio para explicar o que realmente significava e veio para ampliar. Né? Aí você fala, meu Deus, estamos perdidos. Como é que faz isso aí agora? Como é que a gente, se sem ampliar já era difícil, já era impossível, como é que faz agora que ampliou? Mas aí é que tá, Jesus vai e deixa conosco o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que opera em nós essa lei, que opera em nosso coração e nos transforma dia após dia, para que cada dia mais a gente venha seguir a lei de Deus, a gente venha aplicar a lei de Deus na nossa vida e servir a Deus
para a glória e louvor do teu nome, do seu nome. E aí aqui, o alvo do reino é a justiça de Deus, com o propósito de conduzir seus ouvintes a um entendimento dessa ordem moral e espiritual das coisas. Jesus começa com os mais óbvios imperativos morais do que significa amar aos outros. Há um plano ascendente nesses versículos. O Senhor começa numa nota negativa, com a proibição que mais se recomenda aos homens, mesmo nas mais baixas condições: não matarás. Quando o capítulo termina, ele alçou a mais positiva e desafiadora exigência do amor, não o amor para com os homens, como os homens o conhecem, mas o amor como Deus, em sua santa perfeição, o demonstra. Ou seja, ele começa falando, não matarás, mas depois ele vai dizer, estará sujeito a julgamento do tribunal a quem ele chamar tolo. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Todas as vezes que nós fazemos algum movimento de dentro para fora, claro, né, que seja movido a ódio, nós estamos pecando, nós estamos sujeitos a julgamento. É o que o pastor Gilberto sempre fala, né? Toma fechada no trânsito, aí você fala, ô cabeça de bagre, né? Ô cabeça de camarão, né? Você fala assim, nossa, mas o que tem de errado numa frase como essa, né? Mas é o que você sentiu naquele momento no seu coração. O que saiu de você é uma frase que você pode ter uma frase boba, inocente, né? Mas o que estava dentro do teu coração naquele momento? O que você sentiu ao soltar essa frase, né? Então, muitas vezes você pode chamar o irmão, irmão, você é tolo, né? Só que a palavra aqui vai muito além, porque esse tolo aqui, raca, era uma palavra muito pesada no contexto aqui, né? A palavra grega aqui era uma palavra que colocava o outro numa situação de indigno, de desprezo, né? Era uma palavra que desprezava o outro. Então, foi traduzido como tolo, né? Parece uma palavra meio leve, né? Mas era uma palavra extremamente pesada aqui no grego. Então, era uma palavra que não era usada para correção, não era usada para chamar a pessoa ao arrependimento, como nós vemos Jesus chamando os fariseus de insensatos, muitas vezes. Era uma palavra que era de maldição mesmo, tipo assim, que fazia mal, né? Não fazia bem para a pessoa. Paulo entrou aí. Então, por isso que Jesus fala dessa forma aqui, né? Aquele que chama outro de tolo, né? Porque sai do ódio do coração, não sai de uma maneira que você quer repreender a pessoa no sentido de correção, de conduzir ela ao arrependimento verdadeiro, mas no sentido de realmente você estar com ódio da pessoa. E aí, beleza? Esses versículos não são confortáveis de ler e são frequentemente desafiantes ao entendimento, mas o estudante tem sempre que ter em mente que, abaixo de todas essas instruções, está o segundo dos grandes mandamentos: amará o teu próximo como a ti mesmo. Em termos tanto prático como objetivo, estamos agora para ser confrontados com o que significa ser um cidadão do reino dos céus. Amém, irmãos? Alguém quer compartilhar algo, quer falar algo, perguntar algo? A gente leu aqui o capítulo 11, vamos partir para o 12. Podem falar um de cada vez. Opa! Eu quero falar assim. Esse exemplo que você deu, né, de o nosso sentimento, quando a gente fala assim no trânsito, ou no dia a dia, né, na nossa vida, né, secular, assim, fica nervoso com alguém e fala alguma coisa, claro que não se deve, mas não é tanto ao pé dessa passagem aqui, né? Será que eu encolerizar o meu irmão, ou eu chamá-lo de louco, de desprezível, de vil, ou chamá-lo, né, nessas passagens aqui que Jesus está falando, eu estar dizendo de um homem de Deus, de um irmão em Cristo. Sim, também. Né? Não é de uma pessoa do mundo ali que você discute num trânsito, num dia a dia ali qualquer, mas é referente ao irmão em Cristo. Sim, no contexto aqui você fala do texto, né?
Nesse contexto aqui, nessa passagem que você leu a partir do verso 20, né? Sim. 21. Eu ouvi mensagens de irmãos, de pregadores, ou até mesmo irmão do nosso convívio, da nossa comunhão, e ficar desprezando esse irmão, ficar chamando ele de louco, de desprezível. É um juízo maior, né? Sim. Que a gente pode estar se passando por estar falando essas palavras, né, para um irmão em Cristo. É mais pesado para nós, né? Com certeza. É isso mesmo, Marcelo. E uma outra coisa. Pode falar. No versículo 25, esse adversário, ele é o meu irmão em Cristo. Então, que eu ofendi ele, dizendo que ele é louco, que ele é raca, que ele é encolerizado por mim. Sim. Esse adversário é o meu irmão. Eu acho que, assim... E se eu não tratar com ele... Oi? Não, se eu não tratar com ele aqui, e ele vem a morrer, essa causa, essa ofensa minha, vai ser entregue ao juiz. Isso. É isso que Jesus está dizendo? Sim, também. Tem uma aplicação para isso também. Mas os estudiosos vão falar que esse texto aqui, ele está abrangendo também as questões sociais. Até no quesito judicial mesmo. Se você fez alguma coisa errada judicialmente, você não acertar aquilo lá, você está em pecado também. Né? Então também tem essa aplicação que você falou, mas a aplicação aqui é no contexto judicial mesmo. Mas também tem essa aplicação, não isenta essa aplicação também. Também está correto, porque se a gente não se acertar com os nossos irmãos, se a gente não ama nossos irmãos, né, como o João vai falar, se a gente não ama o irmão que a gente vê, como a gente vai falar que a gente ama a Deus que não vemos? Né? Então a gente tem que acertar todas as nossas pendências. Isso aqui não está reduzindo, né? Não está reduzindo o peso, né, dessa aplicação que você falou. Ele, na verdade, está ampliando para fora dos ambientes eclesiásticos, vamos dizer assim. Para fora do ambiente da igreja, a gente também tem que ter uma vida acertada. Até com aqueles que não são irmãos. Esse adversário também pode ser um amigo, um conhecido, um parente, alguém do seu convívio secular. Sim, André, com certeza. Esse adversário, ele quis dizer, num processo, né? Que dois defendem ideias opostas e cada um vai até o fim para tentar defender aquilo que acredita ser o correto. Né? E aí ele fala, não façam isso. Tentam a reconciliação e vá atrás do seu irmão para pedir perdão e se reconciliem para que vivam em paz, né? Isso nesse sentido, né? É isso aí. A gente tem que encarar, né, que mesmo que a pessoa não seja um irmão em Cristo, ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus, irmão. Então, o nosso tratamento com ele tem que ser da mesma forma também. É o nosso próximo também, do mesmo jeito. Então, é assim que a gente espelha, né? Pode falar, Giba. Não, tá tudo certo. A única coisa independente se é o nosso irmão ou se é uma pessoa de fora, o que está sendo manifesto aí é a natureza que você está manifestando. Isso. Excelente. Então, como nós nos convertemos, quando nós estamos na nossa vida, a natureza adâmica, certo? A natureza para ser manifesta. Então, quando eu estou manifestando uma obra, que diz Tito 3 lá, né? Lá nos orienta a sermos cordiais, dando prova de cortesia para todos. Por quê? Porque nós, no passado, nos éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de prazer e de paixões, vivendo em maldade e inveja. Mas quando se manifestou a bondade do nosso Salvador, ele nos salvou. Então, ele mudou a nossa natureza. Então, quando eu confronto alguém no trânsito, sendo irmão ou não, quando eu exponho essa natureza, né, que é o que está no interior, é isso que o texto está dizendo. É lógico que como irmão em Cristo é pior ainda, né? Mas
cerne da questão é o tratamento da nova natureza, ou a exibição da nova natureza. Tá bom? Isso Só aí. um adendozinho pequeno. É o que aponta pro bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Porque é aquilo, se a gente tem dimensão da misericórdia de Deus por nós, a gente tem que exercer misericórdia para aquele que não é cristão também. Né? Independente da situação que for, né? É isso aí. Glória a Deus. Amém. Vamos seguir então para o capítulo 12, para a gente continuar aqui. Todo aquele que se irar contra o seu irmão. A gente vai entrar exatamente nesse ponto aí. Por isso que eu separei os 3 capítulos, porque aborda esse bloco inteiro aqui, né? Então, seguindo aí, ó, essa parte do sermão começa com uma consideração de como o cidadão do reino tem que lidar com a sua própria inclinação para o mal e então fecha com um estudo de como ele tem que enfrentar o mal dos outros. Há nessas passagens a descrição de um tipo radical de amor. Se ela nos surpreende, a nós que estamos desse lado da cruz, que tranco ela deve ter dado naqueles que ouviram pela primeira vez antes dos impensáveis eventos do Calvário. Ou seja, imagina só, para os judeus que ouviram isso antes de contemplarem aquilo que Cristo fez na cruz. Se isso nos atinge, a gente sabendo que Cristo pagou por nós naquela cruz, no Calvário, né? Imagina para quem não viu isso ainda, né? Ouvindo aquele discurso de Cristo Jesus. Né? Ainda que só antecipado no proeminente discurso de Jesus, parece evidente que o radical amor de Deus pelos homens em Cristo haveria de ser o fundamento indispensável para uma tão santa e desinteressada devoção pelos outros. Como a mulher cuja pródiga expressão de amor chocou o anfitrião fariseu do Senhor, amamos muito porque fomos muito perdoados. É isso que a gente tem que ter em vista, irmãos. Não importa se você nasceu em berço evangélico, não importa se você se converteu, né, desde criança você está na igreja, você foi muito perdoado. Você foi muito perdoado. Não tem, a gente não pode fazer essa separação, tipo assim, porque o irmão que viveu no mundão, ele tinha muito mais culpa do que eu. Não tem isso. Diante de Deus não existe isso. Todo mundo é culpado, réu do inferno, réu do lago de fogo, irmãos. Então não existe, não importa se a gente está desde criança na igreja, a gente foi muito perdoado, a gente tem que ter consciência disso. O nosso pecado contra Deus era infinito. Todo ser humano é assim, por isso que tem que se arrepender, não basta só estar na igreja, tem que ter o arrependimento verdadeiro, genuíno. Todos nós somos pecadores e fomos muito perdoados. Se a gente não tiver isso em vista, irmãos, aí acabou. Sem esperança, de verdade. Continuando aqui, o amor radical de Deus por nós libera dentro de nós uma capacidade radical de boa vontade para com os outros. E a natureza desse amor, como de nosso Senhor, deve ser sacrificial. Como Jesus se esgotou por nós, assim temos que nos esgotar-nos por outros. Essa é a verdade. Nós fomos alcançados por tão grande amor, irmãos. Com grande amor, Deus nos amou e enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar, para pagar o nosso preço, a dívida dos nossos pecados, que eram incontáveis. Todos nós fomos remidos pela cruz de Cristo Jesus. Mas por que todos esses pormenores? Por que não emitir a simples instrução para amar o próximo como a si mesmo e pronto? Porque todos somos demais carecidos de entendimento de nossos próprios maiores interesses e, consequentemente, os dos outros. Um bêbado praticando o amor ao próximo poderia dar ao seu companheiro beberrão mais um trago de uísque. Thomas Harris levanta esse problema muito diferentemente em seu livro Eu Estou Ótimo, Você Está Ótimo. A regra de ouro não é um guia adequado, não porque o ideal esteja errado, mas porque muitas pessoas não têm dados suficientes sobre o que eles querem para si ou porque o querem. Os dados faltantes são providos pelos ensinamentos de Cristo e seus apóstolos. Suas instruções preenchem os detalhes práticos do que significa amar a Deus e trabalhar pelo real e melhor interesse das pessoas. Essas informações não provêm de nossos desorientados desejos e julgamentos, como Harris e os aderentes da filosofia da ética de situação sugerem, mas da divina sabedoria de Deus. Ou seja, eu acho que os irmãos já devem ter escutado a regra de ouro, né? Faça com os outros aquilo que você quer que façam com você, ou não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você.
Tá certo essa regra? Tá certo, tudo bem. Mas a gente nunca vai fazer o certo realmente se a gente não souber aquilo que Deus quer de nós. Aquilo que Deus quer que vivamos, aquilo que Deus quer que queiramos. Né? Se a gente não souber aquilo que Deus quer que a gente quer, né? Que a gente queira, né? No caso, a gente não vai fazer o bem para o nosso próximo, a gente vai fazer o mal. Né? Como ele dá o exemplo aqui do bêbado aqui, né? O bêbado, para ele, o bom é o uísque. Então ele vai oferecer isso para o outro. E isso não é bom. Né? Então é esse o ponto aqui que o Einhart está levantando aqui. Então, esse conhecimento do que é bom e do que é certo não provém de uma ética da situação, né? Como sugere o próprio autor dessa frase aqui, que precisamos conhecer o que é bom para as pessoas. Né? Ela só vem por meio da sabedoria de Deus, só vem por meio do conhecimento de Cristo. Não pode ser de outro modo, né? Continuando no texto. De nosso bem restrito ponto de vista humano, é nitidamente impossível conhecer todas as implicações de nosso comportamento, ainda mesmo quando bem intencionado. Deus informa e guia nosso amor com sua instrução moral. Como João observa, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amarmos a Deus, né, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Os fariseus estavam sempre inclinados a baixar o nível moral e espiritual da lei e a aumentar a exigência cerimonial, ou seja, é aquele negócio, é a aparência, né? Não é a verdade real, é aquilo que é aparente para os outros. Jesus começa esse trecho com um perfeito exemplo da tendência farisaica a reduzir a lei. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. A perturbadora coisa a respeito dessas citações é que, às vezes, parecem exatas citações da lei. Não matarás sai diretamente de Êxodo 20:13 e de Deuteronômio 5:17. O julgamento, na segunda citação, se refere ao conselho local ou tribunal, e ainda que a citação não seja uma citação exata da lei, ela reflete acuradamente as palavras de Números 35, do 30 ao 31. Está esgotando o tempo aqui. E contudo, nas mãos dos fariseus, essas palavras não eram a lei, mas ideias tiradas da lei e pervertidas. A preocupação dos pelegos da instituição era que ninguém poderia cometer um ato que derrubasse uma penalidade civil. Os únicos crimes que perturbavam a consciência deles eram aqueles que podiam ser tratados por tribunais humanos. Eles estavam profundamente perturbados pelo homicídio, mas ódio e malícia não lhes causavam nenhuma consternação séria, abusivas como se fossem suas maneiras para com os outros. Desde que não houvesse culpa por sangue, eles se sentiam justos perante a lei. Ou seja, era aquilo que era aparente, era aquilo que eles faziam efetivamente, não aquilo que estava dentro do coração, que eles se importavam, que eles ligavam. Irmãos, o tempo está esgotando aqui do Meet. Eu estou achando melhor a gente fechar para não cortar do nada aqui. E eu já abro uma outra aqui e mando para os irmãos ali no grupo do informativo. Beleza? Rapidones. Ok. Então, continuando aqui. A resposta de Jesus se acomoda com a fixação deles nas penalidades civis. A verdade é, ele diz, que o homem que abriga a ira contra o seu irmão está em perigo do tribunal local. João, mais tarde, refletiu esse conceito em sua memorável afirmação: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha só que seriedade que tem, né, nos sentimentos internos, né, nos impulsos internos do coração. Se a gente odeia o nosso irmão, não importa o que a gente faça, irmãos, às vezes até o bem pode ser feito com ódio. Até aquilo que é bom pode ser feito com ódio no coração. Então, estamos errados da mesma forma, estamos pecando da mesma forma. Tendo abordado o problema do coração, Jesus estende sua aplicação à língua. Não somente os amargos sentimentos põem a pessoa em perigo, mas assim também o faz o abuso desdenhoso que eles estão dispostos a promover. Quantos corações têm sido brutalizados por palavras que cortam como florestas? Às vezes, como floretes, né, na verdade, desculpa. Às vezes o assassino seria mais humano do que essas atrocidades verbais. Atacamos as pessoas com o máximo desdém e as deixamos como pretendíamos, prostradas. É o caso que a gente falou da palavra tolo aqui. Aqui foi traduzido como tolo,
que muitas vezes no nosso contexto até tem uma instrução até, né? O próprio livro de Provérbios vai falar sobre tolo, sobre o tolo e sobre o sensato, sobre o tolo e sobre o justo, né? E só que no contexto aqui da palavra grega raka, era algo muito vexatório, era algo realmente pesado de se falar alguém, era como se fosse um palavrão, assim, vamos dizer assim, né? Então, era algo pesado de se falar, algo que manchava a imagem da pessoa, né? A gente pode pensar aí palavras que hoje aqui mancham a imagem da pessoa, que fazem mal para a pessoa quando ela ouve isso de alguém, né? Então, o que Jesus está falando aqui é que essas palavras elas podem elas deixam as pessoas prostradas, né? E aí cumpre aquilo que está no intento do coração odioso, que é realmente fazer isso com a pessoa. A gente ouve muitas vezes aquela famosa frase, né, que a palavra tem poder, né, e as pessoas aplicam mal isso, né, porque Tiago ele realmente vai falar que a língua tem poder, né, como um músculo tão pequeno assim tem um poder de devastar florestas, né, acho que por isso que eu confundi a palavra lá floresta, eu falei floresta, que já estava me vindo o texto de Tiago, mas enfim, oh meu Deus. Opa, caiu aqui. Voltei. Mas enfim. Atenção, André. Uhum. Abre o microfone. Opa, voltei aqui. Agora deu certo. Então, qual que é o sentido da frase, né, que a palavra tem poder? Que realmente as nossas palavras têm poder de fazer mal para o outro. Tanto também tem poder de fazer bem ao outro. Uma palavra bem aplicada, de sabedoria, até instruindo a pessoa em arrependimento, ela tem grande poder para a mudança da vida. Deus usa a gente para fazer isso, né? Não é no sentido de que a minha palavra, se eu decretar, essa realidade vai mudar, né? Quantas vezes a gente ouve, né, a palavra rema, né? Você tem que falar a palavra rema para alterar as realidades e as situações da sua vida. Não, irmãos, isso aí é conceito filosófico furado, é balela. O que realmente muda, né, a palavra que realmente fala e transforma realidades, em que faz surgir as coisas a partir do nada, é a palavra de Deus. Agora, a nossa palavra é nesse sentido, que tem poder de devastar florestas, né, como incendiar florestas. É quando a gente fala algo de mal para a pessoa, isso daí tem um potencial explosivo ali dentro da pessoa, né, que faz mal para ela, porque veio de um coração odioso. E irmãos, detalhe que a gente tem que notar, que as intenções dos nossos corações, elas vazam. Por mais que a gente ache que não, elas vazam. A gente percebe quando alguém fala com intuito odioso. Dá para perceber, isso é visível. Não é algo que, tipo assim, não é transparente. É transparente, aparece. No discurso se mostra isso aí, realmente, né? É lógico que muitas pessoas usam de má fé e falam coisa onde não tem. Mas quando a pessoa fala, dá para perceber, né? Quando fala de uma maneira para realmente manchar, para realmente envergonhar, para realmente rebaixar, você percebe. Só que em outros momentos também, eu vou até citar algo que eu ouvi acho que 2 semanas atrás, de um irmão falando que ele tomou uma atitude errada, pecaminosa, e o pastor foi falar com ele, aconselhar ele, e falou assim, para de ser babaca. Usou essa frase. Né? Dura, né? A gente olha, nossa, chamou de babaca, chamou de tolo, né? Vamos dizer assim. Mas ele falou que né? Esse irmão falou que ele que sempre foi reativo, quando ele ouviu essa frase vindo do pastor, ele viu que foi do Espírito Santo falando com ele. E isso causou um impacto positivo na vida dele, não foi negativo. Então, você percebe que não é a questão da palavra em si, mas é o que sai do coração. É o que está saindo do coração. Aquele pastor, ele usou uma palavra que a gente fala, nossa, que palavra dura. Mas o coração que transbordou essa palavra estava buscando a reconciliação com aquele irmão com Deus, a reconciliação daquele irmão com Deus. E não rebaixar o irmão, e não envergonhar o irmão. Né? Então tem tudo isso que a gente tem que analisar, irmãos. Tem várias nuances, né? Aí ele fala assim, ó, para isso o Senhor advertiu, ficaremos sujeitos ao julgamento do tribunal, uma provável referência ao sinédrio, ou mais corretamente ao inferno de fogo.
é evidente que o uso que o Senhor faz aqui do julgamento e conselho é uma acomodação. As cortes civis não podem tratar de pensamentos perversos, mas o tribunal a quem Jesus se refere pode lançar o infrator no inferno. Aí ele vai falar aqui, ó, nossa reação juvenil a este mandamento não dispôs a chamarmos um homem de qualquer coisa, exceto sensato, e a evitar chamá-lo de tolo a todo custo. Os fariseus haviam de apreciar muito essa interpretação, ou seja, a interpretação que vê como a palavra, sei lá, no caso dessa situação aí que eu falei, né? A pessoa olha e fala assim, nossa, mas chamou de babaca, que coisa horrível. Não, mas veio de um coração que queria levar aquele irmão ao arrependimento, e não de envergonhar, e não de prostrar, e não de fazer mal para aquele irmão, mas conduzir ele para o bem, conduzir ele a Deus. Então é isso que a gente tem que perceber. Os fariseus, eles o que o Einhard ele fala aqui, é que os fariseus eles estavam, esse pensamento da palavra em si ser o problema, né? Não é o pensamento certo, é o pensamento farisaico. Não é à toa que a gente vai ver os próprios profetas, Amós, quando ele vai criticar as mulheres ricas de Samaria, ele chama de vacas de Samaria, vacas de Bazã, que ele vai usar esse termo. Olha que termo pesado, irmãos. Mas ele vai usar esse termo para conduzir aquele povo ao arrependimento, para falar do arrependimento verdadeiro. Ele não está falando ali para manchar, para envergonhar. Ele está falando ali para conduzir aquelas pessoas ao arrependimento. A gente tem vários textos proféticos acerca disso. O próprio Jesus, quando se dirige aos fariseus, ele chama de insensato. Ele fala. Então, não é que a gente agora tem que passar a mão na cabeça de todo mundo e falar assim, ô, meu lindo, né? Meu lindo, minha linda, né? Acho que os irmãos pegaram a referência aí. Não é isso. Mas a gente tem que saber quando aquilo que a gente fala está procedendo de coração que quer conduzir o irmão ao arrependimento, que quer conduzir paz, que quer conduzir aquele irmão ao amor em Deus, ao amor a Deus, ou se o coração que está transbordando a palavra, né, que está saindo essa palavra, está fazendo sair essa palavra, ele está com um sentimento de ódio e que a gente quer rebaixar aquele irmão, que a gente quer fazer aquele irmão prostrar, que a gente quer envergonhar aquele irmão. Então, é muito mais profundo que Jesus está explicando aqui. É a questão do nosso coração e como que ele transborda na vida dos outros. Então, aí, finalizando. O problema do assassinato tem que ser atacado na fonte. Tanto o coração como a língua, bem como a mão, tem que ser lavados da brutalidade do ódio. A lei ensinou isto. Mas os fariseus, na sua ânsia de obter justiça barata, conseguiram negligenciar. O Senhor não pretende que esqueçamos. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui porque já deu horário. E aí, o pastor Gilberto continua no capítulo 13 da próxima vez. Alguém quer comentar algo, compartilhar, conversar? A questão da nova natureza é complicada, né? Amém. Então vamos orar para a gente finalizar então, irmãos. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Agradecemos por esse estudo, Senhor, e pelo Senhor ter falado ao nosso coração por todo esse momento, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha cada vez mais amadurecer o nosso coração, para que a gente, sim, Senhor Jesus, venha ter clareza, Senhor, de cada palavra que a gente liberar, de cada palavra que a gente falar aos nossos irmãos, Senhor. Que o nosso coração seja transformado, Senhor, que seja dependente do Senhor cada dia mais e que livra-nos também, Senhor, do ódio, livra-nos da mágoa, livra-nos, Senhor, de proferir palavras odiosas para os nossos irmãos, Senhor. Que a gente venha conduzir, Senhor, uns aos outros, exortando também às vezes, mas reconduzindo os irmãos ao arrependimento verdadeiro e a Ti, Senhor, que nós possamos ter esse intuito, esse intento no nosso coração de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros, porque é isso que nos manda a Tua palavra, Senhor. Transforma o nosso coração para que a gente venha aprender, Senhor, cada dia mais a amar uns aos outros de forma plena, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos por esse momento, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe. Um bom almoço de domingo e nos vemos no culto. Amém, irmãos. Um bom domingo aí para vocês. André, abençoe daqui a pouco. Bem, irmãos, Deus abençoe. Até mais tarde. Muito bom, viu? Fiquem na paz. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Vai dar para seguir até o 13 aqui, que vai estourar muito, eu acho. Mas beleza, vamos continuar. Deixa eu só ajeitar aqui.
Beleza. Então, continuando aqui. A resposta de Jesus se acomoda com a fixação deles nas penalidades civis. A verdade é, ele diz, que o homem que abriga ira contra o seu irmão está em perigo do tribunal local. João, mais tarde, refletiu esse conceito em sua memorável afirmação: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha só que seriedade que tem, né, nos sentimentos internos, né, nos impulsos internos do coração. Se a gente odeia o nosso irmão, não importa o que a gente faça, irmãos, às vezes até o bem pode ser feito com ódio. Até aquilo que é bom pode ser feito com ódio no coração. Então, estamos errados da mesma forma, estamos pecando da mesma forma. Tendo abordado o problema do coração, Jesus estende sua aplicação à língua. Não somente os amargos sentimentos põem a pessoa em perigo, mas assim também o faz o abuso desdenhoso que eles estão dispostos a promover. Quantos corações têm sido brutalizados por palavras que cortam como florestas? Às vezes, como floretes, né, na verdade, desculpa. Às vezes o assassino seria mais humano do que essas atrocidades verbais. Atacamos as pessoas com o máximo desdém e as deixamos como pretendíamos, prostradas. É o caso que a gente falou da palavra tolo aqui. Aqui foi traduzido como tolo, que muitas vezes no nosso contexto até tem uma instrução até, né? O próprio livro de Provérbios vai falar sobre tolo, sobre o tolo e sobre o sensato, sobre o tolo e sobre o justo, né? Só que no contexto aqui da palavra grega raka, era algo muito vexatório, era algo realmente pesado de se falar alguém, era como se fosse um palavrão, assim, vamos dizer assim, né? Então, era algo pesado de se falar, algo que manchava a imagem da pessoa, né? A gente pode pensar aí palavras que hoje aqui mancham a imagem da pessoa, que fazem mal para a pessoa quando ela ouve isso de alguém, né? Então, o que Jesus está falando aqui é que essas palavras elas deixam as pessoas prostradas, né? E aí cumpre aquilo que está no intento do coração odioso, que é realmente fazer isso com a pessoa. A gente ouve muitas vezes aquela famosa frase, né, que a palavra tem poder, né, e as pessoas aplicam mal isso, né, porque Tiago ele realmente vai falar que a língua tem poder, né, como um músculo tão pequeno assim tem um poder de devastar florestas, né, acho que por isso que eu confundi a palavra lá floresta, eu falei floresta, que já estava me vindo o texto de Tiago, mas enfim, oh meu Deus. Opa, caiu aqui. Voltei. Mas enfim. Atenção, André. Uhum. Abre o microfone. Opa, voltei aqui. Agora deu certo. Então, qual que é o sentido da frase, né, que a palavra tem poder? Que realmente as nossas palavras têm poder de fazer mal para o outro. Tanto também tem poder de fazer bem ao outro. Uma palavra bem aplicada, de sabedoria, até instruindo a pessoa em arrependimento, ela tem grande poder para a mudança da vida. Deus usa a gente para fazer isso, né? Não é no sentido de que a minha palavra, se eu decretar, essa realidade vai mudar, né? Quantas vezes a gente ouve, né, a palavra rema, né? Você tem que falar a palavra rema para alterar as realidades e as situações da sua vida. Não, irmãos, isso aí é conceito filosófico furado, é balela. O que realmente muda, né, a palavra que realmente fala e transforma realidades, em que faz surgir as coisas a partir do nada, é a palavra de Deus. Agora, a nossa palavra é nesse sentido, que tem poder de devastar florestas, né, como incendiar florestas. É quando a gente fala algo de mal para a pessoa, isso daí tem um potencial explosivo ali dentro da pessoa, né, que faz mal para ela, porque veio de um coração odioso. E irmãos, detalhe que a gente tem que notar, que as intenções dos nossos corações, elas vazam. Por mais que a gente ache que não, elas vazam. A gente percebe quando alguém fala com intuito odioso. Dá para perceber, isso é visível. Não é algo que, tipo assim, não é transparente. É transparente, aparece. No discurso se mostra isso aí, realmente, né? É lógico que muitas pessoas usam de má fé e falam coisa onde não tem. Mas quando a pessoa fala, dá para perceber,
né? Quando fala de uma maneira para realmente manchar, para realmente envergonhar, para realmente rebaixar. Você percebe. Só que em outros momentos também, eu vou até citar algo que eu ouvi acho que 2 semanas atrás, de um irmão falando que ele tomou uma atitude errada, pecaminosa, e o pastor foi falar com ele, aconselhar ele, e falou assim: para de ser babaca. Usou essa frase. Né? Dura, né? A gente olha, nossa, chamou de babaca, chamou de tolo, né? Vamos dizer assim. Mas ele falou que né? Esse irmão falou que ele que sempre foi reativo, quando ele ouviu essa frase vindo do pastor, ele viu que foi do Espírito Santo falando com ele. E isso causou um impacto positivo na vida dele, não foi negativo. Então, você percebe que não é a questão da palavra em si, mas é o que sai do coração. É o que está saindo do coração. Aquele pastor, ele usou uma palavra que a gente fala, nossa, que palavra dura. Mas o coração que transbordou essa palavra estava buscando a reconciliação com aquele irmão com Deus, a reconciliação daquele irmão com Deus. E não rebaixar o irmão, e não envergonhar o irmão. Né? Então tem tudo isso que a gente tem que analisar, irmãos. Tem várias nuances, né? Aí ele fala assim, ó: para isso o Senhor advertiu, ficaremos sujeitos ao julgamento do tribunal, uma provável referência ao sinédrio, ou mais corretamente ao inferno de fogo. É evidente que o uso que o Senhor faz aqui do julgamento e conselho é uma acomodação. As cortes civis não podem tratar de pensamentos perversos, mas o tribunal a quem Jesus se refere pode lançar o infrator no inferno. Aí ele vai falar aqui, ó: nossa reação juvenil a este mandamento não dispôs a chamarmos um homem de qualquer coisa, exceto sensato, e a evitar chamá-lo de tolo a todo custo. Os fariseus haviam de apreciar muito essa interpretação, ou seja, a interpretação que vê como a palavra, sei lá, no caso dessa situação aí que eu falei, né? A pessoa olha e fala assim, nossa, mas chamou de babaca, que coisa horrível. Não, mas veio de um coração que queria levar aquele irmão ao arrependimento, e não de envergonhar, e não de prostrar, e não de fazer mal para aquele irmão, mas conduzir ele para o bem, conduzir ele a Deus. Então é isso que a gente tem que perceber. Os fariseus, o que o Einhard ele fala aqui, é que os fariseus eles estavam, esse pensamento da palavra em si ser o problema, né? Não é o pensamento certo, é o pensamento farisaico. Não é à toa que a gente vai ver os próprios profetas, Amós, quando ele vai criticar as mulheres ricas de Samaria, ele chama de vacas de Samaria, vacas de Bazã, que ele vai usar esse termo. Olha que termo pesado, irmãos. Mas ele vai usar esse termo para conduzir aquele povo ao arrependimento, para falar do arrependimento verdadeiro. Ele não está falando ali para manchar, para envergonhar. Ele está falando ali para conduzir aquelas pessoas ao arrependimento. A gente tem vários textos proféticos acerca disso. O próprio Jesus, quando se dirige aos fariseus, ele chama de insensato. Ele fala. Então, não é que a gente agora tem que passar a mão na cabeça de todo mundo e falar assim, ô, meu lindo, né? Meu lindo, minha linda, né? Acho que os irmãos pegaram a referência aí. Não é isso. Mas a gente tem que saber quando aquilo que a gente fala está procedendo de coração, que quer conduzir o irmão ao arrependimento, que quer conduzir paz, que quer conduzir aquele irmão ao amor em Deus, ao amor a Deus, ou se o coração que está transbordando a palavra, né, que está saindo essa palavra, está fazendo sair essa palavra, ele está com um sentimento de ódio, e que a gente quer rebaixar aquele irmão, que a gente quer fazer aquele irmão prostrar, que a gente quer envergonhar aquele irmão. Então, é muito mais profundo que Jesus está explicando aqui. É a questão do nosso coração e como que ele transborda na vida dos outros. Então, aí, finalizando. O problema do assassinato tem que ser atacado na fonte. Tanto o coração como a língua, bem como a mão, tem que ser lavados da brutalidade do ódio. A lei ensinou isto. Mas os fariseus, na sua ânsia de obter justiça barata, conseguiram negligenciar. O Senhor não pretende que esqueçamos. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui porque já deu horário. E aí, o pastor Gilberto continua no capítulo 13 da próxima vez. Alguém quer comentar algo, compartilhar, conversar? A questão da nova natureza é complicada, né? Amém. Então vamos orar para a gente finalizar então, irmãos. Amém.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Agradecemos por esse estudo, Senhor, e pelo Senhor ter falado ao nosso coração por todo esse momento, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha cada vez mais amadurecer o nosso coração, para que a gente, sim, Senhor Jesus, venha ter clareza, Senhor, de cada palavra que a gente liberar, de cada palavra que a gente falar aos nossos irmãos, Senhor. Que o nosso coração seja transformado, Senhor, que seja dependente do Senhor cada dia mais e que livra-nos também, Senhor, do ódio, livra-nos da mágoa, livra-nos, Senhor, de proferir palavras odiosas para os nossos irmãos, Senhor. Que a gente venha conduzir, Senhor, uns aos outros, exortando também às vezes, mas reconduzindo os irmãos ao arrependimento verdadeiro e a Ti, Senhor. Que nós possamos ter esse intuito, esse intento no nosso coração de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros, porque é isso que nos manda a Tua palavra, Senhor. Transforma o nosso coração para que a gente venha aprender, Senhor, cada dia mais a amar uns aos outros de forma plena, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos por esse momento, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe. Um bom almoço de domingo e nos vemos no culto. Amém, irmãos. Um bom domingo aí para vocês. Amém. André, abençoe. Daqui a pouco. Bem, irmãos, Deus abençoe. Até mais tarde. Muito bom, viu? Fiquem na paz. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, filho.